A partir de agora, Giro de Notícias. Os fatos que são destaques em Teófilo Otoni e região você ouve aqui. Giro de Notícias. Apresentação: Josilei Silva. Acidente entre ônibus e carreta na BR-116 deixa saldo de 4 mortos e outros 20 feridos. Filho ameaça a mãe e é morto enquanto dormia pelo próprio pai em Governador Valadares. Operação Adsumos vem sendo executada em Teófilo Otoni e mais drogas são apreendidas, dessa vez no bairro Matinha. Na operação, um menor, 9 buchas de maconha, 16 pedras de crack, 3 pinos de cocaína, um aparelho de celular e R$ 839 em dinheiro foram apreendidos. Foragido da Justiça do estado do Mato Grosso é preso pela Polícia Militar na cidade de Ataleia. E esse indivíduo ele teria fugido do estado do Mato Grosso. Condutor perde controle direcional, sai da pista, capota veículo e morre às margens da MGC 418. Trafegava, né? Era sentido Teófilo Otoni, na parte em declive da rodovia, onde ele perdeu a direção do veículo. Corpo de Bombeiros traz novas informações quanto à queimada ocorrida próximo à Universidade Federal, onde foi utilizado cerca de 2.000 litros de água e realizamos o combate desse incêndio. Em Almenara, a Polícia Militar cumpre mandado de prisão e foragido da Justiça, tido como cidadão de alta periculosidade, é preso. Estava homiziado na zona rural da referida cidade. Diante das informações, a Patrulha Rural, juntamente com o Comando Tático... Manifestações continuam. Segue a luta do Sindiúti contra ações do governo no estado de Minas Gerais. A votação do projeto de lei do IPSENG para o segundo semestre, ou seja, para a partir de agosto. Mudanças no IPSENG precisam ser discutidas com mais calma, avalia a presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse projeto volta a tramitar apenas agora no segundo semestre, com muita calma, ouvindo a todos, especialmente os servidores. Preço da gasolina dispara. Mercado Mineiro avalia 201 postos e verifica que eles aumentam o valor acima do reajuste da Petrobras. Economistas reduzem previsão de inflação após apostarem em alta por 9 semanas seguidas. Pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni, comandante Marinho, convoca a imprensa para a coletiva. Novidades na política municipal. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Giro de Notícias, pelo nosso canal do YouTube, também em parceria com as rádios Vale Verde de Ladainha, Metropolitana de Poté, Sintonia FM em Teófilo Otoni, Rádio Interativa FM 104,9 e também a Rádio Sem Fronteiras FM 87,9 em Teófilo Otoni. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e nos ajude a divulgar as notícias de Teófilo Otoni e região, usando também as suas redes sociais. Um programa que tem compromisso com a verdade e a responsabilidade com a informação. Giro de Notícias. Lojas Wolf, há mais de meio século construindo com você. Telefone 3521-9878. O menor preço em material de construção. Para sua casa ou para sua empresa. Com a rede JL, você tem, além da melhor internet e fibra ótica da cidade, telefonia fixa e móvel com portabilidade grátis. É isso mesmo! Traga seu número e tenha ligações ilimitadas para todo o Brasil. Os planos de internet são a partir de R$ 69,99. Ligue já ou chame em nosso WhatsApp 3523-8153 e venha para a rede JL Telecom.
A picanha na brasa sabor mineiro tem mini rodízio, além de alacarte, self-service e marmitex para entrega ou retirada no balcão. É isso mesmo, a churrascaria Picanha na Brasa Sabor Mineiro tem mini rodízio no jantar. Venha saborear o melhor churrasco da região e a comida com verdadeiro sabor mineiro. Picanha na Brasa Sabor Mineiro. Sidônio Ottoni 1200 São Jacinto, Manuel Esteves 196, na Avenida Alfredo Sá, em frente ao trevo de acesso do Tieteca. A luta vale a pena. Resistir às arbitrariedades deste governo vale a pena. Temos ciência que o projeto de desvalorização da nossa categoria tem alguns propósitos, mas o principal dele é nos colocar reféns do salário injusto que recebemos, pois assim ele tenta se garantir imbatível à primeira ameaça de corte. Temos ciência também é que governos passam, a educação deve se manter cada vez mais dentro dos padrões que a sociedade merece, do reconhecimento que a categoria deve ter. A guerra em defesa do Ipseng ainda não foi vencida. Conseguimos que fosse adiada, ou seja, ganhamos um fôlego até agosto. Foi com a nossa luta, a nossa resistência às pressões, às ameaças de corte de ponto, às imposições quanto ao calendário de reposição. Parabéns aos que sempre acreditam na unidade, na força da categoria. Novas batalhas virão, teremos que manter essa força, essa resistência. Como diz o lema do Sindiúti, a gente não desiste nunca. Uma mensagem Sindiúti Teófilo Ottoni. Bateu aquela vontade de comer aquela pizza? Chame a Pizzaria Novo Sabor. Temos promoções nas quintas-feiras. Comprando uma pizza 10 fatias pelo WhatsApp 4103-0282, 4103-0282, você ganha um refrigerante 2 litros. Estamos também no iFood, no iFome. Faça já o seu pedido na melhor pizzaria da cidade, Pizzaria Novo Sabor. Peça já a sua, 4103-0282. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Copertor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertor, aqui também tem a mão de Deus. Para todas as empresas de Teófilo Ottoni e região, um sindicato que não para. Nascemos há 35 anos com o propósito de trazer representatividade para as empresas da nossa cidade e, desde então, nunca paramos de evoluir. Sindicomércio Teófilo Ottoni e região, há 35 anos a serviço do comércio da nossa região. Situada à rua Epaminondas Ottoni, 74, do centro de Teófilo Ottoni, a Floricultura Lírios traz para você o que há de melhor em flores, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais. Floricultura Lírios, telefone 3521-3795 ou através do WhatsApp 988270565. Atenção! A Autoescola Sobre Rodas está proporcionando a você descontos especiais. E para ter direito, é só dizer que ouviu o comercial aqui do nosso Giro de Notícias. Vá à Autoescola Sobre Rodas, onde você assume a direção. Lembrando que se disser que ouviu a propaganda aqui no Giro de Notícias, você terá descontos especiais. Autoescola Sobre Rodas. Aqui você assume a direção. Avenida Getúlio Vargas, 1196, no centro de Teófilo Ottoni, em frente à Praça Germânica. Olá, muito bom dia! É pedindo a sua licença que a gente inicia mais uma edição aqui do nosso GN, o Giro de Notícias, edição desta terça-feira. Hoje é dia 16 de julho de 2024. Comemora-se hoje o Dia de Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Pois é, né? O dia de hoje, o governo de Minas, inclusive, todos os anos a capital do estado é transferida simbolicamente, no dia 16 de julho, para o município de Mariana, por meio de um decreto.
Em 2020, iniciou-se as comemorações dos 300 anos da Capitania de Minas Gerais. Portanto, hoje, reverência, memória do Estado de Minas Gerais. Eu quero aproveitar para parabenizar a você que está aniversariando hoje. Saúde, paz, que Deus te proteja, te ilumine, conduzindo você sempre aos caminhos do bem. E aí, eu aproveito para mandar abraços para minha galerinha da segunda turma do Tiro de Guerra 04018, são os aniversariantes, né? Eu esqueci aqui, peço perdão aos amigos aí, mas vamos lá. Pessoal que faz aniversário no dia 15, ontem, portanto, foi aniversário do Petrônio, o 125, hoje, dia 16, o Eládio, o 44, está aniversariando. E amanhã o Salim, o 141, já logo de lambuja, logo dos três aí, para parabenizar cada um de vocês. E a você que está fazendo aniversário hoje, saúde e paz, que Deus te proteja, te ilumine, conduzindo você sempre aos caminhos do bem. Parabéns a cada um de vocês. Vamos agora ao nosso giro policial. Os números ainda são distorcidos em se tratando do número de pessoas mortas, mas um grave acidente ceifou a vida de, alguns falam 2, outros já trazem o número para 4 pessoas, um acidente gravíssimo entre um ônibus e uma carreta na BR-116. Esse acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira. A pista ficou interrompida nos 2 sentidos. Ela ficou interditada por pelo menos 4 horas, até que houvesse a retirada dos corpos e a retirada dos veículos do local. O inspetor Victor Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, esteve em atendimento a esta ocorrência e nos traz os detalhes das causas deste sinistro. Acompanhe. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, à altura do quilômetro 363, já do município de Frei Inocêncio, na BR-116. As imagens aéreas feitas pelo cinegrafista Flávio Bota já mostravam a gravidade do acidente. Uma carreta que transitava sentido Valadares-Teófilo Otoni saiu da sua mão de direção, vindo a atingir de frente ao ônibus da aviação Gontijo, que trafegava no sentido contrário. De acordo com as primeiras informações, mais de 40 pessoas estavam a bordo do veículo ônibus, que teria saído do Nordeste com destino a Belo Horizonte. Pessoas que transitavam pelo local do acidente fizeram as primeiras imagens. O trânsito ficou congestionado. A pista teve que ser interditada por um bom espaço de tempo. Após voltar do local do sinistro, o inspetor Victor Júnior nos trouxe as informações quanto ao ocorrido. Chegando ao local, a equipe da PRF constatou essa colisão frontal envolvendo uma carreta e um ônibus da empresa Gontijo, que realizava a linha Recife a Belo Horizonte. Esse acidente ocorreu por volta das 5h50 da manhã, no quilômetro 363 da BR-116, já no município de Frei Inocêncio. Já se dá para se precisar o que ocorreu por lá, o que ocasionou o acidente? Houve uma análise dos vestígios deixados no local do acidente. Esse sinistro, pelo que os vestígios demonstraram, essa carreta que seguia no sentido Governador Valadares a Teófilo Otoni, ela transitou pela faixa do sentido oposto, no momento em que colidiu esse ônibus que transitava já no sentido Teófilo Otoni a Governador Valadares. Essa colisão foi de grandes proporções, resultou na morte de ambos os condutores, além de diversos passageiros lesionados, e após atendimento médico também ficou constatado mais 2 óbitos. O senhor já tem a identificação dessas pessoas mortas? Nós ainda estamos em levantamentos, temos a identificação dos condutores e estamos tentando identificar todos os passageiros, os que vieram a óbito e também os que se lesionaram. Qual o real número de feridos? Ainda está em levantamentos, mas o ônibus transportava mais de 40 passageiros. Inspetor, o que pode ter acontecido, pela sua experiência,
esse condutor da carreta pode ter cochilado ou se sentido mal para ocasionar o acidente? Isso é uma das hipóteses, sim, pode ter ocorrido, até porque nós sempre estamos voltados aos vestígios localizados ali nesse sinistro. E o que nós podemos observar é que não havia marcas de frenagem antes da colisão, o que nos faz concluir que houve uma ausência de reação por parte do condutor dessa carreta. O que chama mais atenção é que o ônibus, em termos de quilometragem, havia rodado mais que o caminhão, porque esse caminhão parece ter saído de Governador Valadares. Sim, o caminhão saiu de Governador Valadares, transportava isopor, e o ônibus, ele vem, né, do Nordeste, e esse condutor do ônibus, ele havia assumido a direção em Vitória da Conquista, portanto um trajeto maior do que o da carreta, sim. Quanto aos feridos, eles foram transferidos para quais hospitais? Foram transferidos para algumas unidades hospitalares, tanto em Frei Inocêncio quanto em Governador Valadares. Muitas pessoas com situação grave? Muitas. Houve atendimento por várias ambulâncias do SAMU, também o Corpo de Bombeiros fez presente, tanto no socorro às vítimas, quanto também no serviço para desencarcerar as vítimas. Os dois condutores estavam presos às ferragens, então foram momentos de bastante trabalho para as equipes lá no local. E no final, né, após toda a resolução do acidente, o Corpo de Bombeiros ainda possibilitou a limpeza da pista, evitando assim outros acidentes. O tráfego foi interrompido por quanto tempo? Sim, houve a liberação alternada do trânsito, e em momentos também a pista ficou totalmente interrompida, desde as 7h30 até a liberação total foi por volta de 12h40. Inspetor, para a gente finalizar, quanto aos passageiros do ônibus, dá para se precisar se alguém estava sem a utilização do cinto de segurança? Isso também, a primeira equipe que chegou no local pôde verificar isso de uma melhor forma, mas até por experiência nós sabemos que infelizmente a maioria dos passageiros desses coletivos não utilizam do cinto de segurança, o que na maioria das vezes também, em caso de acidente, agrava as lesões apresentadas por esses ocupantes. Sidney José da Silva conduzia o veículo ônibus. O Sidney José da Silva, ele é natural de Vitória da Conquista, tem 41 anos de idade. Esse motorista do ônibus. O condutor da carreta trata-se de Mário José Vale, 58 anos completos. Quanto às outras duas vítimas, uma morreu quando estava dentro da ambulância para ser socorrida, de acordo com informações, e a outra veio a óbito já no hospital. Nós não temos a identificação dessas vítimas. Muito obrigado, inspetor, pela presteza de sempre, por nos atender, e são as informações deste trágico acidente envolvendo este ônibus da Aviação Gontijo e esta carreta, né? Agora é aguardar a apuração dos fatos para saber o que pode ter ocasionado este acidente. Um outro acidente na noite deste domingo. O homem trafegava sentido Teoflotone na MGC 418, quando teria em tese perdido o controle direcional e caído às margens numa ribanceira às margens da rodovia. O cabo Vilas Boas, do Corpo de Bombeiros, esteve em atendimento a esta ocorrência e tem as informações que você acompanha agora. Guarnição de Bombeiros, né, equipe de plantão, na noite deste domingo, recebeu um chamado de uma ocorrência onde um veículo havia saído da pista às margens da rodovia BR-418, né, que liga a nossa cidade ao litoral baiano. O sentido que ele trafegava, né, era sentido Teoflotone, na parte em declive da rodovia, onde ele perdeu a direção do veículo, vindo a ocasionar a saída de pista e chegando a cair numa ribanceira, cerca de 20 metros de altura, ficando o carro com as 4 rodas para cima, um local de difícil acesso para as equipes de resgate, composta com bastante lama. A guarnição no local se deparou já com a vítima sendo atendida por uma equipe do SAMU, com a Polícia Militar também presente, e diante da natureza
do local de difícil acesso, houve a necessidade da guarnição utilizar das técnicas de salvamento terrestre para realizar o salvamento desta vítima. Qual era o estado de saúde? Ele estava consciente? Ele conversou com a equipe? Ele informou o que poderia ter acontecido para ele perder o controle do carro? Segundo informações da equipe, a vítima, né, que era o condutor do veículo, ele estava consciente, porém estava confuso no momento do acidente. Apresentava alguns ferimentos, e entre eles na face, né, devido à dinâmica do acidente. Não chegou a relatar com precisão o que havia acontecido, e a guarnição apenas realizou o salvamento desta vítima, né, o local de difícil acesso, e todo o trabalho de cuidado do paciente foi feito pela equipe do SAMU. Foi necessário retirar com maca todo aquele aparato que é necessário para tirar as pessoas desses locais assim mais íngremes? Exatamente. A equipe encontrou bastante dificuldade devido à declividade do terreno, ao solo bastante encharcado. Houve dificuldade também pela questão do peso da vítima, uma vítima bastante pesada. Então a equipe necessitou montar a maca envelope para maior proteção dessa vítima. Realizou a montagem também de um sistema de redução de força para que ele pudesse ser retirado com mais segurança e desse maior condição de trabalho para a equipe, e assim, com auxílio tanto dos integrantes da guarnição, a equipe do SAMU e policiais militares na cena, conseguiram fazer a retirada deste local bastante íngreme, levando até o interior da viatura do SAMU. Parece que ele deu um pouco de sorte, né? Porque não ia conseguir sair de lá de dentro sozinho, e pelo local que ele caiu, ele poderia ter ficado muito mais tempo sem esse resgate. É um local já na chegada da cidade, né, ou saída, depende do destino da pessoa, porém um local bastante íngreme pelo relato da guarnição, de vegetação bastante densa, local com solo bastante encharcado, então possivelmente seria difícil, né, de ser localizado se não houvesse testemunhas no local. Então possivelmente teria consequências ainda mais sérias, né, em decorrência do primeiro acidente. Então houve sim sorte para que ele pudesse ter sido visto, né? Alguém acionou as equipes de resgate, puderam chegar com rapidez e precisão ao local, trabalho sendo realizado conforme os protocolos, e ele pôde ser retirado e levado em segurança ao hospital. Estava sozinho no veículo? Aparentemente sim. O estado de saúde dele atualmente, o Corpo de Bombeiros tem alguma atualização? Não, essa informação nós não temos, porque a partir do momento que a vítima ela é entregue para outra equipe, né, essa parte aí fica a cargo dessa equipe de resgate, que no caso foi o SAMU, de encaminhá-lo até o hospital. Posteriormente, chegando ao hospital, aí nós não temos tanto contato assim para saber a situação da vítima após chegar da unidade hospitalar. Muito obrigado ao Cabo Vilas Boas. Vamos ter cautela, gente. Vamos andar com prudência. Não estou falando aqui, alegando esses acidentes, a imprudência das pessoas. Mas na maioria dos fatos, o que ocorre é a imperícia, é a imprudência, é a pressa de se chegar logo por parte do condutor. Na maioria dos casos dos acidentes, a falha é humana, não é mecânica. Por isso, muito cuidado no momento de viajar. Pai mata filho. Após esse filho ameaçar a mãe, quando ele dormia, o pai então acabou com a vida dele dentro de casa. Acompanhe este caso horripilante ocorrido na cidade de Governador Valadares. Acompanhe. Um homem de 38 anos foi morto com golpes de machado pelo próprio pai de 70, no córrego Melquíades, distrito e zona rural de Governador Valadares, na noite do último domingo, dia 14. Segundo a polícia militar, o crime ocorreu dias após a vítima ter ameaçado a mãe de morte. Os militares foram acionados pelo irmão da vítima. No local, a testemunha constatou que o seu pai havia matado o seu irmão com golpes de machado e também com o auxílio de uma faca.
O filho contou que horas antes do crime estava em um bar quando seu pai chegou muito chateado e disse: "A minha esposa não pode ficar corrida de casa". Em seguida, o idoso deixou o estabelecimento. Segundo o relato familiar, o pai estava triste devido ao irmão, na última sexta-feira, dia 12, ter chegado bêbado em casa e ameaçado a mãe de morte. Para impedir o crime, a mulher foi retirada de sua residência por familiares, conforme os parentes. A vítima era muito agressiva com a genitora e constantemente a ameaçava. Revoltado com a situação, o pai pegou o machado e uma faca e atacou o filho enquanto dormia neste último domingo, dia 14. Após o crime, o idoso fugiu do local. A polícia militar fez buscas à procura do suspeito, mas ele não foi localizado. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Quando eu falo aqui sempre que o povo está afastado de Deus, o povo precisa mais da presença de Deus na vida deles, eu acho que tem ainda quem discorde, né? Mas, gente, olha só, uma família destruída por causa de ameaças, uma família destruída por falta de respeito. A própria Bíblia, não estou aqui para discutir questão de religiosidade, né? Mas a própria Bíblia, ela nos traz que você deve respeito ao seu pai e à sua mãe, né? E infelizmente, tem filhos aí que não valorizam o pai, a mãe que tem e querem ser os donos da verdade. Não estou dizendo que é o caso, porque desconheço o que levou a essa discussão entre a família. Mas nós devemos respeito e obediência aos nossos pais. Nada justifica você bater de frente com aqueles que te colocaram no mundo. Um homem que era fugitivo da justiça do Mato Grosso, ele foi preso pela polícia militar em Ataleia, após troca de informações constante entre as polícias do Mato Grosso e de Minas Gerais através dos militares em Ataleia. O sargento Isaguirres é quem tem as informações quanto a este caso e você acompanha aqui. Em meados de abril de 2024, iniciou-se aí uma troca de informações entre o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso com os militares aqui da cidade de Ataleia. Foi repassado a informação de um indivíduo foragido da justiça que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, tipificado aí no artigo 121 do Código Penal. E que esse indivíduo ele teria fugido do estado do Mato Grosso na intenção de evitar a sua prisão, com possível destino, né, aqui na cidade de Ataleia. Diante desse fato, os militares de Ataleia iniciaram um levantamento de informações na cidade para localizar o foragido e cumprir, né, o mandado de prisão. Na data de ontem, né, em 14/7/2024, durante uma operação batida policial, a equipe que estava de serviço localizou o foragido, realizou a abordagem dele, né, o que culminou aí no cumprimento do mandado de prisão. O preso ele foi conduzido e apresentado ao delegado da Polícia Civil na cidade de Teófilo Otoni. Muito obrigado, sargento, parabéns pelo trabalho, parabéns à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, do Mato Grosso, por essa troca de informações, culminando na prisão desse cidadão em conflito com a lei que devia à justiça. Outro caso de cidadão em conflito com a lei que estava foragido foi em Almenara. Esse é tido como um cidadão de alta periculosidade. A polícia acabou por prendê-lo. Ele estava na zona rural, nas imediações de uma fazenda por lá. O tenente Pimenta é quem tem as informações e você acompanha agora. Josilei, bom dia. A equipe da Polícia Militar de Almenara, na tarde de sexta-feira, recebeu informações que o indivíduo de alta periculosidade estava homiziado na zona rural da referida cidade. Diante das informações, a patrulha rural, juntamente com o comando tático, deslocou até a região rural e logrou o êxito na captura de um indivíduo aí responsável pela prática de homicídio, de tráfico de drogas e furtos e diversos outros crimes. Vale ressaltar que ele foi condenado por uma pena de aproximadamente 14 anos de prisão e estava com mandado de prisão em aberto.
Obrigado, Tenente Pimenta, por essas informações. É essa a importância da questão denúncia-crime, onde a população também ajuda na questão segurança pública, culminando um trabalho eficiente por parte da polícia, que responde, que averigua a todas as situações de denúncias e acabam por tirar de circulação pessoas voltadas à criminalidade, armas de fogo e drogas. A sua participação é muito importante. Quando você liga 181, a sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo. Nós trouxemos aqui ontem informações sobre uma queimada próxima à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM. Pois é, o Tenente Alonso, comandante da Companhia de Corpo de Bombeiros em Teófilo Otoni, ele nos traz mais informações acerca do que foi encontrado no local e qual foi o trabalho executado pela guarnição de Corpo de Bombeiros. Acompanhe. Fomos acionados ontem para um incêndio nas imediações da UFVJM, no qual estava se alastrando e nas proximidades da portaria dessa universidade. O Corpo de Bombeiros, de imediato, após acionamento, deslocou para o local, onde foi utilizado cerca de 2.000 litros de água e realizamos, né, o combate desse incêndio. Qual foi a área atingida? A área aproximada foi de 10.000 metros quadrados. Esses incêndios ocorrem todo ano naquela localidade, tem? Sim, é muito comum acontecer incêndio naquele local, tendo em vista que nós temos uma área de vegetação ao redor e provavelmente, né, esse incêndio ele advém de causas humanas, alguém que pode ter utilizado do fogo para a limpeza do local ou de forma criminosa mesmo, onde perdeu-se, né, o controle do incêndio, no que culminou aí um incêndio de grandes proporções que se aproximou bastante, né, da edificação da Universidade Federal. Chegou a atingir alguma parte assim importante lá da edificação? Causou algum dano? Não. O incêndio ele ficou bem próximo da universidade, chegou próximo à portaria, mas não tivemos danos materiais daquela edificação. Quanto tempo o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e quantos litros de água foi necessário? Foi utilizado cerca de 2.000 litros d'água e o combate durou cerca de 1 hora. Qual a recomendação do Corpo de Bombeiros, que a gente sabe que estamos chegando agora nessa época de seca, infelizmente as queimadas começam? Bom, nós temos grande parte dos incêndios, né, segundo alguns estudos, a maioria dos incêndios, mais de 90%, ele advém de causas humanas. E aqui em Teófilo Otoni, em decorrência da grande demanda aqui do Corpo de Bombeiros, verificamos que a grande causa desses incêndios vem da utilização do fogo para a limpeza do terreno, principalmente em lotes vagos aqui. Então, as pessoas utilizam o fogo para a limpeza do terreno, perdem o controle desse fogo e acaba virando um incêndio de grandes proporções, necessitando da atuação do Corpo de Bombeiros. Então, a principal dica é não utilizar, né, da queima para a limpeza das propriedades. O ideal seria contratar alguém, né, para realizar a limpeza ali através da capina, por exemplo, para evitarmos, né, esses incêndios, tendo em vista que causa grandes prejuízos ambientais e também prejuízos à saúde das pessoas, né, onde nós temos um aumento e agravamento das doenças respiratórias em decorrência dessa fumaça que é tóxica. Há alguns dias nós estivemos aqui falando justamente sobre a prevenção desses incêndios, sobre a APA, sobre o número de brigadistas também que foi contratado. Como é que está esse número de pessoas, de efetivo para combater os incêndios que começam a surgir de agora para frente? Bom, já foi feito, né, o processo de seleção, inclusive no final desse mês treinaremos as equipes lá de brigadistas, inclusive outros municípios que pertencem à APA Alto Mucuri, como Itaipé, Novo Cruzeiro, Catugi, Caraí, Poté. Todos esses municípios teremos a formação de brigadas municipais que atuarão nos incêndios florestais, principalmente no início daquele incêndio, né, que é mais fácil de combater. Então, durante esse mês de julho e também o mês de agosto, formaremos 6 brigadas de incêndio, 5 municipais e uma brigada para a nossa APA Alto do Mucuri. Então, estamos fazendo esse trabalho, né,
além do trabalho preventivo, né, de campanhas de conscientização, até com outdoors na cidade, mas também esse trabalho de preparação de pessoas para atuar nos incêndios. Então, estamos, além disso, também com equipes em Belo Horizonte especializadas para apoiar, né, em caso de necessidade, também nos incêndios, já que o Corpo de Bombeiros assumiu a questão operacional do pré-incêndio no estado de Minas Gerais. As pessoas podem fazer denúncias e devem fazer essas denúncias caso saibam de alguém que esteja cometendo esse crime, porque é um crime. Sim, o incêndio criminoso, né, em área de mata é crime, com pena aí de 2 a 4 anos, né, de reclusão. Então é muito importante que as pessoas ajudem, né, a denunciar via 190 ou até mesmo denúncia anônima via 181, para que possamos coibir, né, esse tipo de ação. E é muito importante também, quando a pessoa se deparar com incêndio, às vezes à beira da rodovia, em qualquer lugar, acionar o Corpo de Bombeiros imediatamente, porque o combate do incêndio, quando está no seu início, é muito mais fácil e mais rápido, né? Porque quando temos um incêndio que já se alastrou, um incêndio que já está em grandes proporções, demanda mais recursos, mais tempo, além do prejuízo, né, ambiental que nós temos. Muito obrigado, Tenente Alonso, e parabéns aos homens do fogo por esse trabalho. Gente, faça também o seu papel. Eu disse aqui ontem, se você vê alguma atitude suspeita de alguém querendo colocar fogo por aí, ligue para a polícia 190. Essa pessoa ela tem que ter a capacidade de saber discernir as coisas, que um simples fogo que ela pode colocar ali na margem da rua, da rodovia que seja, um cigarro que ela joga, pode culminar em um incêndio florestal, em uma queimada. Então, isso é crime e você deve denunciar. Isso sem contar a questão da respiração, conforme foi lembrado aí as doenças respiratórias, né? Conforme foi lembrado aí pelo Tenente Alonso. Foi muito bem na sua entrevista, né? Então, se você quer o bem da sua família, não quer respirar, inalar essa fumaça poluidora, viu alguém em atitude suspeita em colocar fogo aí, chame a polícia. Um menor foi apreendido e com ele droga e dinheiro no bairro Matinha. É a operação que está em andamento por parte da Polícia Militar em Teófilo Otoni, que recebeu reforços. Acompanhe este caso. Durante a operação Adsumos, em patrulhamento do bairro Matinha, local conhecido por ocorrências de tráfico de drogas, a polícia militar deparou com um indivíduo que, ao perceber a aproximação dos militares, tentou empreender fuga, vindo a dispensar o objeto em um lote nas proximidades onde ele se encontrava. Após buscas nas imediações onde o indivíduo dispensou o objeto, foi localizada uma sacola plástica contendo certa quantidade de drogas. Diante disso, o material foi apreendido e encaminhado ao 19º Batalhão para que as providências pudessem ser adotadas. Quanto à pessoa que dispensou esse material, ele foi alcançado, tratando-se de um menor que foi apreendido. Com ele, 9 buchas de maconha, 16 pedras de crack, 3 pinos de cocaína, um aparelho de celular e R$ 839 em dinheiro também foram apreendidos. Gente, eu vou a um breve intervalo, é coisa rápida, já que eu volto trazendo mais informações aqui na sua telinha e na rádio que você está sintonizado a me acompanhar. É um tempinho só, sai daí não! Girando, 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 girando! Um programa que tem compromisso com a verdade e a responsabilidade com a informação. Giro de Notícias. Lojas Wolf, há mais de meio século construindo com você. Telefone 3521-9878. O menor preço em material de construção. Para sua casa ou para a sua empresa. Com a rede JL, você tem, além da melhor internet e fibra ótica da cidade, telefonia fixa e móvel com portabilidade grátis. É isso mesmo! Traga seu número e tenha ligações ilimitadas para todo o Brasil. Os planos de internet são a partir de R$ 69,99. Ligue já ou chame em nosso WhatsApp 3523-8153 e venha para a rede JL Telecom.
A picanha na brasa sabor mineiro tem mini rodízio, além de alacarte, self-service e marmitex para entrega ou retirada no balcão. É isso mesmo, a churrascaria Picanha na Brasa Sabor Mineiro tem mini rodízio no jantar. Venha saborear o melhor churrasco da região e a comida com verdadeiro sabor mineiro. Picanha na Brasa Sabor Mineiro. Sidônio Ottoni 1200 São Jacinto, Manuel Esteves 196, na Avenida Alfredo Sá, em frente ao trevo de acesso do Tieteca. A luta vale a pena. Resistir às arbitrariedades deste governo vale a pena. Temos ciência que o projeto de desvalorização da nossa categoria tem alguns propósitos, mas o principal dele é nos colocar reféns do salário injusto que recebemos, pois assim ele tenta se garantir imbatível à primeira ameaça de corte. Temos ciência também é que governos passam, a educação deve se manter cada vez mais dentro dos padrões que a sociedade merece, do reconhecimento que a categoria deve ter. A guerra em defesa do Ipseng ainda não foi vencida. Conseguimos que fosse adiada, ou seja, ganhamos um fôlego até agosto. Foi com a nossa luta, a nossa resistência às pressões, às ameaças de corte de ponto, às imposições quanto ao calendário de reposição. Parabéns aos que sempre acreditam na unidade, na força da categoria. Novas batalhas virão, teremos que manter essa força, essa resistência. Como diz o lema do Sindiúti, a gente não desiste nunca. Uma mensagem Sindiúti Teófilo Ottoni. Bateu aquela vontade de comer aquela pizza? Chame a Pizzaria Novo Sabor. Temos promoções nas quintas-feiras. Comprando uma pizza 10 fatias pelo WhatsApp 4103-0282, 4103-0282, você ganha um refrigerante 2 litros. Estamos também no iFood, no iFome. Faça já o seu pedido na melhor pizzaria da cidade, Pizzaria Novo Sabor. Peça já a sua, 4103-0282. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Copertor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertor, aqui também tem a mão de Deus. Para todas as empresas de Teófilo Ottoni e região, um sindicato que não para. Nascemos há 35 anos com o propósito de trazer representatividade para as empresas da nossa cidade e, desde então, nunca paramos de evoluir. Sindicomércio Teófilo Ottoni região, há 35 anos a serviço do comércio da nossa região. Situada à rua Epaminondas Ottoni, 74, do centro de Teófilo Ottoni, a Floricultura Lírios traz para você o que há de melhor em flores, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais. Floricultura Lírios, telefone 3521-3795 ou através do WhatsApp 988270565. A Autoescola Sobre Rodas está proporcionando a você descontos especiais. E para ter direito, é só dizer que ouviu o comercial aqui do nosso Giro de Notícias. Girando, girando, girando e voltando aqui com o nosso Giro de Notícias desta terça-feira. Vou falar sobre as manifestações que continuam por parte das entidades de classe, dos sindicatos que representam os servidores públicos estaduais. Na área da educação não é diferente. O Sindiúti em batalhas constantes para trazer dias melhores ao servidor. A representante do Sindiúti Teófilo Ottoni, diretora regional, Giane Camargo, nos fala sobre as movimentações durante esta semana, ocorrido lá na capital mineira. Giane, microfone aberto para você. Bom, para os que pensaram que teríamos pelo menos 2 semanas de paz, 2 semanas de fôlego, logo após a última assembleia
quando fomos surpreendidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, que estaria adiando a votação do projeto de lei do IPSENG para o segundo semestre, ou seja, para a partir de agosto. Fomos surpreendidos na sexta-feira com uma nova agenda muito, mas muito preocupante. O retorno do projeto de lei que cria no Estado o regime de recuperação fiscal na pauta dessa semana, ou seja, a partir de segunda-feira, dia 15, naquela casa. Então, como podem ver, o governo realmente não nos dá um descanso. E todas as pautas, todos os projetos de lei que ele envia para a Assembleia é, de certa forma, danoso para todos os serviços públicos, principalmente para a educação. Eu não sei se todos estão aí recordando, né, o regime de recuperação fiscal, que é uma forma de o governo justificar o não pagamento da dívida que este tem com a União, que até no final do ano passado passava de 160 bilhões, mas que no governo federal passado, essa dívida ficou 5 anos sem pagar os juros, como deve acontecer mediante acordo que os estados fazem com a União. Minas Gerais ficou propositalmente 5 anos sem pagar os juros dessa dívida. Sendo assim, foi acumulando. Dentro da questão de negociação, a questão jurídica, é que quando o Estado não paga, então dá-se a ele o prazo para que ele tente negociar com o governo federal o pagamento, o parcelamento, etc. Não acontecendo, ele tem que justificar. E é lógico que para o governo de Minas, justificar é melhor. E justifica-se como? Congelando o salário dos servidores públicos, não abrindo mais concurso público, tendo para ele um aval social, né, entre aspas, para poder vender patrimônios públicos de Minas, como por exemplo a CEMIG, a Copasa, a Codemig e vários outros sacrifícios que a sociedade, de maneira geral, estaria sendo submetida com esse regime de recuperação fiscal. Conseguimos no ano passado, 2023, barrar esse projeto, porque o governo federal interviu, propôs ao governo de Minas uma série de negociação, até mesmo federalizar a Copasa, a CEMIG. E também troca de crédito, que os folhas de crédito que o Estado teria com empresas internacionais, multinacionais, e que poderia passar para a União. Só que o governo de Minas, além de correr muito para não negociar com o governo federal, mesmo diante da proposta do governo federal de ajudar para que nós não fôssemos sacrificados, ele ainda insiste em retornar para aquela casa a votação do regime de recuperação fiscal. Então isso significa que nós não poderemos descansar. Significa que nós teremos um recesso de muito trabalho. Nós teremos que voltar a peitar os nossos deputados. Teremos que voltar a mostrar para os nossos deputados que eles têm o voto do povo e que eles não podem colocar Minas Gerais refém de um regime de recuperação fiscal, causando empobrecimento, não apenas dos servidores públicos, mas da sociedade de uma forma geral, vendendo o nosso patrimônio a preço de banana e garantindo que daqui a uns 5 anos Minas Gerais esteja com a economia completamente estagnada e altamente dependendo do governo federal. Então, é o que temos para hoje. Se temos que lutar, vamos lutar. Se precisamos peitar esse governo, vamos ter que peitar. Mas é só assim que a gente consegue garantir, pelo menos, o mínimo de dignidade que nós merecemos.
Muito obrigado, Jeane Camargo. Parabéns pelo trabalho de toda a diretoria do Sindiúti Regional, né, subsede Teófilo Otoni, que não tem medido esforços para cuidar muito bem do servidor. Então você que é servidor da área da educação, abrace essa causa, gente. Lute junto com o seu sindicato para que tenha dias melhores, para que essa questão do IPSENG possa ser repensada. E por falar em IPSENG, nós temos aqui uma entrevista que foi concedida pelo Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele que falou à Rádio Itatiaia de forma exclusiva, a gente vai replicar essa entrevista aqui, falando sobre esta votação que tramita na Assembleia Legislativa de Minas. Então ele falou com a equipe da Rádio Itatiaia a respeito desta situação, da calma que se deve ter em avaliar estas questões envolvendo o IPSENG. Acompanhe. Presidente, primeiro, Júnior, só reafirmar e dizer o seguinte: todos os projetos, já falei isso aqui mais cedo, que chegam à Assembleia saem muito melhor. O reajuste foi exatamente isso. O Estado encaminhou um valor de sugestão de reajuste para os servidores. Depois de muita discussão com a Assembleia, junto ao governo, nós conseguimos ainda ampliar um pouco mais esse reajuste. Claro, muito aquém do que o servidor merece, mas segundo a justificativa do governo é o que eles aguentariam pagar nesse momento. E agora vem a discussão do IPSENG. Claro que o IPSENG precisa ser reorganizado, modernizado, mas também não podemos colocar toda a carga contra ou em cima do servidor. E é por isso que agora na semana passada ele estava sendo feita uma discussão na casa e eu suspendi a discussão porque também o Estado encaminhou só na última semana documentos importantes para que a Assembleia possa analisar como o impacto financeiro orçamentário desse projeto. Então, muito provavelmente, esse projeto volta a tramitar apenas agora no segundo semestre, com muita calma, ouvindo a todos, especialmente os servidores, mas tenham certeza, o projeto vai sair da Assembleia muito melhor do que ele chegou depois de muitas discussões através dos deputados, juntamente com a população. É aguardar para ver o que vai acontecer em todo este cenário. Falando em economia, preço da gasolina está lá nas alturas. O preço médio da gasolina é de R$ 6,37. Mas aí, o jornal O Tempo nos traz uma matéria que o mercado mineiro avalia 201 postos e verifica que eles aumentaram o valor acima do reajuste da Petrobras. Isso é caso de justiça. É caso de você procurar o PROCON na sua cidade, averiguar isso, fazer a denúncia para que você possa recorrer. Acompanhe este caso. Após reajuste da gasolina anunciado pela Petrobras na última semana, o preço médio dos postos em Belo Horizonte e região acomoda-se acima dos R$ 6, como adiantado desde o início pelo jornal O Tempo. O site Pesquisa Mercado Mineiro avaliou 201 postos e calculou que a média de combustível chega hoje a R$ 6,37. O preço significa uma alta de 6,2% em pouco mais de um mês. No início de junho, a gasolina custava em média R$ 6. Ainda é possível, mas raro, encontrar o litro abaixo da fronteira de R$ 6. Em 3 das 2 centenas de postos, ele é vendido por alguns centavos a menos que isso. Já o maior preço detectado em um único posto é de R$ 6,69. Na prática, a alta verificada pelo motorista dos postos é superior a 20 centavos, previstos pela Petrobras. No acúmulo do mês, a gasolina ficou 0,37, ou seja, 37 centavos mais cara. Parece que é pouco, mas não se o consumidor abastecer 50 litros por semana, pagará semelhante a R$ 18,50 a mais, pondera o administrador do mercado mineiro. O etanol também aumentou. Em um mês, teve alta de 6,7% e agora é encontrado por R$ 4,46 em média, frente aos R$ 4,18 anteriores. A opção está no limite dos 70% do preço da gasolina, portanto, tende ainda a compensar para o motorista. O menor valor identificado pelo mercado mineiro é de R$ 3,99 e o maior de R$ 4,79. O consumidor tem que pesquisar e privilegiar os postos mais baratos.
O endereço de todos os postos pesquisados e o preço praticado por cada um deles estão disponíveis no site Mercado Mineiro. Muita gente que gosta de aproveitar das situações e colocar o preço de forma abusiva, né? O famoso cartel do combustível. Fazer o quê, né? A gente está com uma situação tão complicada a nível de economia nesse nosso Brasil e ainda encontra aqueles que vêm falar mal, né? Que fala de político A, político B, aquele que gosta de ter o seu político de estimação, mas no momento de fazer a sua parte faz igual ou pior aqueles que estão no poder. Deixa eu mandar abraços para você que está comigo, me acompanhando através aqui do nosso canal do YouTube, das rádios que retransmitem o nosso sinal. Muito obrigado ao pessoal do Teófilo Otoni 24 Horas, Grupo de Notícias, do Só Notícias, do Rede de Notícias 2 e 4, do Véia Fuxiqueira, Notícias Sem Fronteira, acompanhando a gente também, pessoal do Divulga Poté 24 Horas. Muito obrigado a cada um de vocês do Notícias e Informações, pessoal que sempre nos acompanha por aqui. Eu abraço também aos nossos ouvintes assíduos, que sempre estão a nos acompanhar através também do nosso canal do YouTube. Olha, e se você ainda não participou, gente, escreva aí, ó, tem um local destinado aos seus comentários. Comente. Eu queria pelo menos 50 comentários hoje. Vamos tentar bater esse recorde. Já cheguei a 45. Será que hoje eu consigo? Que você me dê um bom dia, que você emita a sua sugestão. Caso faça sempre aqui o Benício Oliveira, né, o nosso amigo Edson, a Neuza Belchior, a minha gatinha Neuza Belchior, o Fernando Ramos, também a Sabrina Oliveira, a Luciene Coelho, direto de Ataleia, Antônio Jardim, Ivete, a melhor costureira do Brasil, a Marta Soares, o Isaac Bill, o Devailson, o Sérgio Jacinto, também aqui o Adriano sempre participa comigo, a Reimelzinha que está sempre aqui também a nos acompanhar, a Fernanda, que também, a Fernanda lá do Isaac Bill, que também participa sempre conosco, obrigado. Agradecendo aqui ao Enzo Martins, que também está sempre participando, a Sabrina Oliveira, o Geraldo Santos, a Silvia Andrade, tem muita gente, Bianca Figueiredo, o Amadeus Santos, que também me acompanha sempre, Arlete Pinheiro, obrigado por participar conosco, agradecendo aqui a participação da Clara Souza, que também está sempre por aqui, a Silvia Andrade, a Marta Soares, é muita gente que participa sempre, então participe você também, emita aqui a sua opinião, traga o seu bom dia, as felicitações a alguém seu aí que está aniversariando, fica à vontade, o canal é feito para você comentar comigo. Abraço também a toda a equipe da Rádio Metropolitana da nossa grande Poté, a você da zona rural, da zona urbana, todos os bairros aí de Poté, obrigado por estar nos acompanhando pela Metropolitana, pessoal que está comigo aí em Sucanga, em Valão, Córrego Mandaçaia, nos córregos aí que são distritos de Poté, muito obrigado por ouvir o sinal da Metropolitana, a toda a equipe do Disseu Figueiredo, nosso abraço, obrigado pela audiência. Agradeço a você que me acompanha na Vale Verde, na nossa grande ladainha aí, né? Você que está pela LMG 710, acompanhando o sinal da Vale Verde, você que está aí na zona urbana, zona rural de Ladainha, obrigado pela audiência. A você que me acompanha aqui em Teófilo Otoni, tá no bairro São Jacinto, ouvindo os 87,9 de frequência das Sem Fronteiras do meu amigo João Neto, obrigado por essa preferência. Tá ouvindo o Airan Rolim e a sua sintonia FM 89,9? Obrigado por estar conosco, seja bem-vindo. Tá ouvindo a 104,9, a nossa interativa do amigo João Paulo? Obrigado pela preferência, obrigado por estar conosco. Deixa-me trazer um detalhe especial para você. Hoje à noite nós teremos jornada esportiva. Vamos mostrar o time do Atlético Mineiro que enfrenta o Juventude fora de casa, mas o Galo vai estrear alguns reforços. E a gente vai contar tudo para você. E ó, tem uma pizza, 10 pedaços, 10 fatias, para você que acertar o placar. Então,
quando eu começar a transmissão, você já pode entrar, coloca o seu nome, né, para deixar o seu contato também, deixa lá o seu nome e o seu placar. Se você acertar o placar do jogo, se tiver vários palpites iguais, a gente vai sortear e uma pessoa vai ganhar uma pizza 10 fatias, uma oferta da pizzaria mais deliciosa, da pizza mais gostosa da região, que é a Novo Sabor, tá bom? Então participe conosco, logo mais a partir das 18h30, o jogo às 19 horas, nós traremos aqui toda a emoção do futebol através do seu canal do YouTube, Josilei Silva, com retransmissão da nossa Metropolitana em Poté. Alô, grande Poté, vem com a gente. A Vale Verde também deve estar conosco, né? A gente vai confirmar isso aí para você que queira participar. E aqui em Teoflotone, vamos ver com os amigos aí se eles vão também vir conosco nessa retransmissão, onde você vai acompanhar as emoções de Atlético e Juventude, Juventude e Atlético pelo Campeonato Brasileiro 2024. Tá valendo pizza, hein, galera? Aguardo por você mais tarde. Vamos de notícia? Agora é oficial, hein? O Bruno Ballarini, até então pré-candidato à prefeitura de Teoflotone, ele vai caminhar junto com o pré-candidato a prefeito, o Coronel Marinho. Foi anunciado na noite desta segunda-feira, através de uma coletiva marcada com a imprensa de Teoflotone. O próprio Bruno Ballarini se fez presente ao encontro e anunciou, e explicando inclusive por que não é mais candidato, não é mais pré-candidato a prefeito de Teoflotone e porque vai seguir junto a caminhada com o Coronel Marinho. Vamos acompanhar como é que se deu essa entrevista coletiva na noite de ontem aqui na cidade de Teoflotone. Nas redes sociais já se comentava sobre a possibilidade do Bruno Ballarini desistir da sua pré-candidatura à prefeitura de Teoflotone e vir em apoio à pré-candidatura do Coronel Marinho. Na noite desta segunda-feira, em uma reunião promovida pelos correligionários, o comandante Marinho anunciou a presença do Bruno Ballarini. Primeiro agradecendo a todos pela presença ao recinto. Tá bom? Com palavra, Bruno Ballarini. Hoje, mais do que nunca, eu poderia estar tendo a opção de me acovardar e de tomar o caminho mais fácil, que é o caminho da minha casa. Né? E, aliás, é o caminho mais fácil, o mais gostoso, é quando a gente está no meio da nossa família. Mas não, eu não cheguei até aqui sem esforço, eu não cheguei até aqui sem trabalho, sem dedicação, sem renunciar à presença de meus filhos, compartilhamento com a minha vida familiar, a vida empresarial. Não. Portanto, não seria justo com aqueles que acreditaram em nosso trabalho que isso simplesmente se perdesse a essa altura do jogo. Simplesmente porque eu não aceitava, né, caminhar com aqueles que polarizam. Eu tenho restrições e sou muito franco com relação a isso. Porém, é exatamente em meio a essas divergências que nós encontramos um ponto comum, que é virar a página do atraso de Teoflotone. E isso exige de nós a renúncia e ceder sempre que necessário para que Teoflotone, o cidadão de bem, possa usufruir de um projeto verdadeiro. Perfeito nunca, mas verdadeiro sempre. Por isso, Marinho, eu queria pedir permissão a vocês, até como nota de imprensa, de fazer a leitura daquilo que preparei. E olha que eu não sou de me organizar com a escrita, que eu prefiro falar. Na última semana, amigos em comum promoveram algumas reuniões entre nós, onde, após longas e claras conversas, tivemos a oportunidade de expor os erros e acertos de nossas caminhadas. Como sabem, nunca fui a favor dessa polarização, pois creio que Teoflotone fica prejudicada com essa forma de se fazer política. Por diversas ocasiões, e é importante eu frisar isso, e o motivo vou explicar logo em seguida. Inclusive, publicamente em entrevistas e lives, deixei explícitas as minhas restrições a uma parte desse grupo, por tudo que se passou desde 2020 e colocamos isso de modo muito claro, muito transparente, nas últimas 2 reuniões que tivemos. Bem como
externei a minha insatisfação com a atual administração e coloquei na balança que, de fato, não há restrição maior do que deixar nossa cidade nas mãos do atual governo. É necessário responsabilidade e sensatez. Após essa longa caminhada, o meu partido me consultou sobre a possibilidade de criarmos um projeto de cidade. Inicialmente relutei, considerando tudo que expus até aqui. Assim eu teria dois caminhos: não participar do processo eleitoral ou continuar lutando por Teoflotone. Isso porque sei que a política bem exercida é o local ideal para a transformação social. A decisão não poderia ser outra, senão a de lutar para libertar nossa cidade de uma administração que claramente quer se manter no poder às custas da exploração das necessidades das pessoas mais carentes. Por isso, não fui, não sou e jamais serei omisso na defesa de nossa gente e de nossa terra, pois é necessário enfatizar que entre os lados políticos, nenhum pode ser maior que o bem de nossa Teoflotone, sendo este o lado que me interessa. Portanto, posso afirmar que as diferenças na forma de pensar, os diferentes conceitos sobre a administração pública, as divergências políticas existentes entre nossas trajetórias, não se tornam mais pontos de desacerto, mas de amadurecimento e respeito, passando a compor não o projeto do Bruno ou do Marinho, mas sim um projeto verdadeiro para você, cidadão de bem. Há muito trabalho a ser feito, por isso, eu não poderia deixar de agradecer a cada cidadão que nos ajudou e confiou em nossa jornada. E assim, respeito a decisão do meu partido, que me acolheu no último instante, viu, Mirim? Eu devo frisar isso aqui, porque foi ao longo do último dia de filiação, por toda a trajetória partidária que vocês sabem que eu passei no melhor, que eu e nosso grupo, né, Brau, sofremos. E deixo claro que não muda a minha forma de fazer política. Pelo contrário, mantenho a minha autonomia e continuarei a fazer o que sempre fiz, apresentar problemas e propor soluções para você ter uma vida melhor, colaborando, se Deus quiser, com essa futura administração. Já nos próximos dias, quem sabe próximas horas, o grau de ataque às nossas figuras será aumentado, pois é característico daqueles que não aceitam o pensar diferente e que se sentem ameaçados em seus interesses grupais pelas forças que hoje se somam. No uso da sua palavra, Bruno Ballarini fez questão de mencionar o que o faz compor agora com Marinho a caminhada concorrendo à prefeitura de Teoflotone. E alguém que for fazer algum fake news, se lembre dessa parte. Quando eu falo, não é o cargo que me seduz, mas é a vontade de poder fazer. Então, Marcos, foi difícil até quando tinha mais fuxiqueiro fazendo a interlocução do que pessoas sérias. Então, quando houve uma conversa muito aberta, muito transparente, né, nós colocamos tudo na mesa, tudo que ocorreu de 2020 para cá. E você sabe que no meio da conversa, para o final, ficou muito claro que o que a gente estava discutindo era muito pequeno diante de tantos desafios que nós temos pela frente. Portanto, estar na condição que eu estou hoje, eu estou satisfeito, porque eu sei que nosso grupo, na pessoa do Abraão, da Rita, que eu acabei vendo ali, né, nosso grupo vai ser não somente respeitado, como ter a oportunidade de exercer parte do nosso plano de governo, que, como o Marinho colocou, não é meu nem dele, é do povo de Teoflotone. O senhor falou em possibilidades de composição e que o grupo está aberto aos demais pré-candidatos. Há alguma conversa já adiantada com algum outro pré-candidato para que possa também compor a esse grupo? Luzilei, eu vou ser bem preciso. Eu já tive a oportunidade de conversar com o doutor Ademir Camilo, eu já tive a oportunidade de conversar com o Lucas Mico, eu já tive a oportunidade, ainda que no ambiente de descontração não tão formal como eu falei nos dois anteriores, com o próprio Gils da Padaria, tivemos a oportunidade de conversar com Roque Saldanha,
anteriormente, até antes dos outros pré-candidatos, né? E o Rod Saldanha, ele foi o primeiro a entender, né? E assim, quero deixar claro aqui, manifestar o meu agradecimento, pelo menos por essas pessoas terem me ouvido. Então, de novo, nós não estamos fechando a porta. Esse modelo de administrar a cidade é que nós não concordamos. Nós não vamos atacar a pessoa do prefeito, dos vereadores, do seu grupo político, não, nós não vamos fazer isso. Nós estamos questionando a forma como a cidade está sendo governada. Por isso que todos aqueles que discordam da maneira de governar Teoflotone hoje, eles são bem-vindos. E esse é o pensamento meu de todos os partidos que estão com a gente agora. Então, é só a gente sair aqui na porta que a gente vai ver uma quantidade enorme de problemas que precisa ser superado. E não vai ser o meu sentimento do Marinho que vai resolver. Vai ser a nossa ação, vai ser a nossa capacidade de transformação com transparência técnica e vontade de respeitar as pessoas. Isso muda tudo. Portanto, são os bastidores da política que você acompanha por aqui. Nós agora aguardamos outras coletivas que estarão por vir, as definições, as composições de chapa, e traremos todos os detalhes para você que nos acompanha aqui no Giro de Notícias. A gente fica por aqui com as nossas informações desta terça-feira, prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir, trazendo muito mais informações aqui na sua telinha e no seu rádio. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Gente, ó, dá aquele sinalzinho de positivo aí, curta a nossa programação, por favor, preciso de você curtindo a nossa programação e replicando aí nas suas redes sociais. Beijo no seu coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Girando, 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 girando.